Fala pessoal, Pastor Pedro aqui com mais uma mensagem. Nesse vídeo eu quero deixar uma mensagem sobre o desânimo. A gente sabe que todo mundo vive desânimo, independente se você é super envolvido na igreja, se você é um pastor, se você é um líder, se você é um cara que é líder de louvor. Todo mundo em algum momento na sua vida vive a realidade do desânimo. E a gente sabe também que alguns personagens bíblicos, algumas pessoas na Bíblia, a Bíblia não omite que esses caras viveram o desânimo. Momentos nos seus ministérios que eles passaram por dificuldade, pressão e eles se sentiram desanimados. Primeiro exemplo que a gente tem está lá em Números capítulo 11, Moisés tendo dificuldade de levar o povo, de conduzir o povo, cansado, estressado com o povo, ele fica tão desanimado ao ponto dele virar para Deus e falar assim: Deus, me leva, eu quero morrer, não aguento mais. E ele chega a falar para Deus matar ele, de tanto que ele estava vivendo desânimo. Outro cara que viveu isso, em 1 Reis capítulo 19, é Elias. Elias, ele também está sendo perseguido, está vivendo a pressão do seu ministério, profetizando, fugindo pela floresta lá em Israel, e ele chega para Deus e ele fala: Deus, me mata, Deus, eu não aguento mais a minha vida. E ele pede a própria morte também. E outro cara que também pediu a sua morte, a gente sabe em Jonas capítulo 4, Jonas, ele ministra lá para Nínive e ele fica desanimado porque ele fica desapontado com a resposta de Deus. Ele senta numa árvore, a árvore murcha, e ele também, mais um homem de Deus que pediu a sua morte por estar tão desanimado, por passar por tanta dificuldade, ele pede a sua própria morte. Talvez você, diferente desses caras, nunca quis se matar. Ou talvez você já viveu isso. Você já viveu tanta pressão na sua vida. A gente sabe que tantas pessoas passam por esse sentimento. Mas o que a gente pode perceber com tudo isso é que é uma arma do diabo para destruir as nossas vidas. O desânimo é uma arma que o diabo usa para nos bombardear no nosso dia a dia, para a gente não completar o chamado de Deus para nós, para a gente não completar a vida e o plano que Deus tem para mim e para você. E eu queria deixar alguns pontos, na verdade 2 pontos com você nessa mensagem, sobre o que o desânimo ele faz e como a gente pode vencer o desânimo na nossa vida. Primeiro ponto que eu queria deixar é que o desânimo, ele nos faz parar no meio do caminho. O desânimo nos faz parar no meio do caminho. Eu me lembro de uma vez que eu fui pra Gramado com a minha esposa. Lá tinha várias cachoeiras, um lugar bem bonito, tava frio na época. E tinha uma cachoeira bem grande lá, não lembro o nome. E a gente ia pra descer essa cachoeira, tinha em torno de 1000 degraus. E a gente olhou, eu olhei e fiquei super animado. Vamos descer, super legal lá embaixo, né? E eu desci. E no meio do caminho eu comecei a olhar pra Raquel, falar: Raquel, eu acho que foi um erro a gente ter vindo, tá? É muita escada, é muito degrau, melhor a gente voltar. A gente falou: não, vamos continuar. Daí quando a gente chegou lá embaixo, bateu um desânimo, um cansaço, bateu uma vontade de chamar um helicóptero pra ir lá e raptar a gente e levar pra gente pra cima, porque a gente tava muito desanimado e cansado. Porque é muito fácil a gente começar, foi muito fácil descer aquele lugar, mas o difícil foi voltar, o difícil é a gente continuar os nossos projetos. E quantas pessoas hoje, quantos cristãos começam projetos não só dentro da igreja, mas fora, e não terminam. Eu falo de faculdade, eu falo de um emprego, eu falo de, um curso de inglês, uma natação, um curso qualquer, que pessoas, eles estão motivados, tem um plano, tem um projeto, mas por causa do cansaço, do desânimo, param no meio do caminho. E quantos cristãos também começam projetos dentro da igreja, cuidar de um grupo pequeno, cuidar de uma célula, cuidar de um grupo de louvor, e por causa que é cansativo, cuidar de pessoas não é fácil você continuar, ficam desanimados e cansados, sobrecarregados e saem. E não continuam o projeto de Deus para a vida deles. E o desânimo nos faz indisponíveis para Deus. A gente fica indisponível para a vontade dele. O desânimo, essa sensação, esse sentimento, nos deixa para baixo. A gente não fica disponível para aquilo que Deus tem para nós. Para servir, para ajudar, para amar pessoas, para dar o nosso melhor na igreja. E Deus não chamou a gente para isso. Muitas vezes a gente planta coisa, a gente acaba não colhendo. A gente colhe fora da hora, fora do tempo. E a gente fica com a nossa semente na mão. A gente coloca na terra e já tira e não pega o fruto do que a gente plantou, porque ficamos indisponíveis para Deus, porque nós não continuamos a obra de Deus, nós não permanecemos naquilo que Ele tem para nós. Então, esse primeiro ponto aqui que nós deixamos é que o desânimo nos faz parar no meio do caminho. O diabo ele vai fazer isso, ele faz isso nas nossas vidas. Segundo ponto, o desânimo nos faz querer voltar para o passado. Quantas pessoas ficam presas em momentos, em situações do passado? Falo de experiências do passado, falo de aquele acampamento há 3, 4, 10 anos atrás, e ficam presos a essas experiências com Deus e ficam desanimados para aquilo que Deus tem no futuro para nós. E é uma bênção a gente lembrar daquilo que Deus fez no passado, mas a gente tem que lembrar que Deus tem muito mais, que o chamado dele para nós é um futuro brilhante, é um futuro cheio de coisas tremendas para mim e para você. E se a gente fica preso nas situações do passado, aquilo que Deus já fez,
a gente acaba não fazendo o que Deus tem para nós. Deus não chamou a gente para viver só segurando ou preso às coisas do passado, mas olhando para o futuro. E a gente percebe que não só esses homens no Antigo Testamento, mas o próprio Jesus viveu desânimo no seu ministério. Eu queria ler um capítulo com vocês, está em Marcos capítulo 14. É o momento onde Jesus está indo para ser crucificado. Ele vai com seus discípulos no Getsemane para orar. E a gente sabe que os discípulos eles acabam não orando, eles estavam no sono da tristeza, inclusive. E Jesus ele fala para os seus discípulos que ele estava desanimado. Ó, no versículo 32 do capítulo 14. Então foram para um lugar chamado Getsemane e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Então no versículo 33, 34 principalmente, mostram que Jesus ele estava completamente angustiado, triste, talvez cansado daquele momento, esperando esse momento, mas com uma tristeza tremenda. Mas o segredo de Jesus para essa tristeza e para esse desânimo foi o quê? Ele foi para um lugar orar, foi para o Getsemane orar. Então qual que é o segredo de Jesus? Ele foi para um lugar de oração. Ele foi para o Getsemane com os seus discípulos para orar, para colocar o seu coração diante de Deus e falar: Deus, eu não estou com vontade de fazer isso, mas eu quero ver os teus planos, eu quero ver os teus projetos. Talvez nesse momento, na alma de Jesus, sendo homem também, estava com vontade de voltar atrás, de pegar os seus discípulos e sair correndo de lá, fugir, ir para outro lugar, levar os 12, sei lá, e mudar de cidade para não ser perseguido, para não ficar preso. Mas ele tinha um propósito, ele tinha um chamado, Deus tinha um plano para ele. E quando ele vai para a presença de Deus, Deus mostra de novo para ele: ó, eu tenho um projeto para você. A minha vontade é essa, que você morra pelo mundo, para que o mundo inteiro seja salvo. E nesse lugar de oração, nesse lugar, ele recebe a perspectiva certa do plano e do projeto de Deus para a vida dele. É aí a chave para o desânimo. Se nós formos para a presença de Deus, quando bater o desânimo, quando bater um cansaço, quando o diabo vier bombardear a gente com o desânimo, gente, porque todo mundo vive isso, porque todos nós vivemos esse sentimento, mas nesse momento difícil, de dificuldade, talvez de pressão, de desânimo, o segredo é nós irmos para o lugar secreto, nós irmos para o lugar de oração, e nesse lugar de oração, clamar ao Senhor: Deus, me dá a tua perspectiva, me lembra das tuas promessas, lembra do teu futuro para mim, me lembra que eu tenho um chamado, que eu tenho os projetos para minha vida, sonhos, planos, eu quero ver essa realidade. Se a gente for para esse lugar, eu tenho certeza que o desânimo vai sair, ou ele não vai crescer, mas ele vai parar, e o sentimento de plano e projeto de Deus vai crescer nas nossas vidas, a gente vai ganhar a perspectiva certa. Então, vá para o lugar de oração, vá para o seu quarto, feche a sua porta, vá para o lugar de oração e lá Deus vai te mostrar os planos e os projetos dele para você, e eu tenho certeza, o desânimo vai sair. Deus abençoe você, tamo junto e até a próxima.